RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. E Uniaselv. Olá, boa tarde, 12:03. Estamos entrando no ar com mais uma edição do seu RTV Notícias. Nos próximos 45 minutos, muita informação local para você. Temperatura de 13 graus, voltou o friozinho. Para dar um motivo a mais para o Ney Lopes tomar aquele vinho, vamos falar sobre isso já já aqui na abertura do nosso programa com o Circulando Por Aí do Ney Lopes. Hoje a presença também de Uruçanga. Prefeito Gustavo Canceler já está conosco aqui no estúdio. Vamos falar sobre energia elétrica e você confere ainda os destaques da reportagem. Mais de 100 mil pessoas visitam a 9ª Agroponte, superando edição anterior. Expectativa de casa cheia contra o líder hoje. Torcedor mobilizado para tirar o time do Z4. Acesso de surdos ao mercado de trabalho é tema de congresso na Assembleia Legislativa. Estas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Já fiz uma saudação ao friozinho e seu nome, vinho, combina, né? Não, primeiro, realmente, olha, deu uma castigada esse, né? Deu uma castigada esse final de semana aí, a turma teve que buscar a japona e o peneiro, tirar do armário, porque a coisa realmente complicou, né? Eu acho que, como tu falasse aí do prefeito Canceler, do pessoal de Uruçanga aí, que está aqui presente hoje no estúdio, lembrou uma coisa, né? A sorte que teve essa edição da Festa do Vinho, porque teve uma temperatura super agradável, né? Uma temperatura realmente, né, e deu para assistir, para o povo lá curtir aquela maravilhosa festa. E o prefeito estava me contando ali nos bastidores que ficou muito feliz em acertarem no início da festa, já trazer uma atração que realmente já deu aquela energia, que foi a Marília Mendonça, que deu aquela coisa da sofrência, né? A da sofrência, né? Então, parabéns aí ao prefeito que vai falar contigo daqui a pouco, pela bela de uma festa. Mas, final de semana, realmente, tivemos também festas aqui em Criciúma, né, João Paulo? A Feira da Agroponte, né? Que coisa louca. Espetacular, né? Está consagrado o evento. Olha, que coisa, realmente, eu fiquei impressionado com o movimento no sábado à noite ali. E realmente, domingo também. Olha, parabéns aos organizadores, o agronegócio aqui da região deu um salto gigantesco de uma maneira assim positiva, né? Apesar do nosso governador estar querendo atrapalhar, né? Está querendo, eu não sei de onde que o nosso governador Moisés está tentando tirar tanta alguém quer dizer, não é ele, eu acredito que não seja ele, é a assessoria. Tu sabe que o assessor às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Isso realmente é complicado. Mas esse final de semana também, eu até coloquei isso uma foto da minha coluna, a Júlia Zanata, a cristiumense Júlia Zanata, esteve juntamente com o Eduardo Bolsonaro, em Garibaldi, aqui no Rio Grande do Sul, e estava me contando nos bastidores também, que ficou muito impressionada também com esse novo presidente do BNDES, né? Um jovem que essa semana disse que vai abrir a caixa preta e vai mostrar os empresários brasileiros que pegaram empréstimo para comprar jatinhos. Em prol, né? Mas é isso aí, foi um final de semana realmente bonito, mas eu tive o Circulando Por Aí, sabe onde que foi, João Paulo? Na Praça Nereu Ramos, no sábado pela manhã, e dá uma olhadinha, olha que coisa mais linda, dá aquela impressão, aquelas nossas cidadezinhas do interior da Itália, né? Aquele movimento, aquelas feirinhas. E... É tradicional esse encontro no sábado pela manhã na praça, né? Na praça, é impressionante, né? Olha... Você lembra o tempo do Redondo, que era o restaurante que hoje não está mais nessa... Continua o Redondo ali na Praça Nereu Ramos, continua o Redondo ali, que serve aquele tradicional caldinho de feijão. Mas assim, a Praça Nereu Ramos, como aquela pracinha ali de Nova Veneza, como a pracinha de Uruçanga, né? Onde as pessoas se reúnem realmente, da nossa região, traz aquela coisa da Itália, da velhadeira. Sabe que eu insisto que a praça mais bonita que nós temos está em Uruçanga.
Eu acho que é uma questão, não sei, eu vou perguntar para o prefeito em seguida se essa questão de trabalhar essa questão do turismo, né? Porque tudo é uma questão de tradição, né? Uruçanga foi ganhando, aliás, Nova Veneza foi ganhando a tradição, ganhou até a barragem, né? Que é de Siderópolis. O alemão que reclama com isso direto. Alemão, né? Alemão, tu tem que fazer uma campanha publicitária dizendo o seguinte, a barragem é em Siderópolis, não é em Nova Veneza, né? Porque a praça de Nova Veneza é pequenininha, a praça de Uruçanga, ela é grande, ela tem um coreto, ela tem uma estrutura espetacular. São essas coisas que o nosso italiano lá da região de Vêneto trouxe para cá e a gente mantém essa tradição. O importante é manter a tradição. É mais isso aí. Por hoje é só, meu querido. Criciúma joga hoje, né? Joga hoje, fez uma bela de uma partida lá em Londrina, né? Uma bela de uma partida e foi um empate com sabor de derrota para mim, porque pelo que jogou o Criciúma. O Jaime está dizendo assim, eu gasto 100 com o Kleina, não ganho uma, gasto 5 com o Vilsão e empato fora, pô. Dessa vez, eu acho que o bispo Dom Jacinto ficou no empate mesmo, né? Mas o bispo é que fez a diferença, lembra outra vez? Ele abençoou. Tomara que faça a diferença hoje à noite. Então, esperamos hoje todos os torcedores lá no estádio Heriberto Wilson, a partir das 20 horas com o Criciúma e o líder, né? Bragantino. A gente volta amanhã. A gente vai agora de imediato com o Matheus Mastella, trazendo as informações do Criciúma, jogo de hoje à noite. Diga aí, Mastella. João Paulo Messer, clima total de decisão na noite de hoje aqui no estádio Heriberto Wilson. Pelo que a gente observa, na manhã desta segunda-feira, o estádio sendo muito bem cuidado, gramado espetacular e esse ambiental que o Jean da Rosa está fazendo agora, nosso cinegrafista, deve ser de arquibancada cheia para o confronto contra o líder, 8 da noite aqui no Majestoso. Na sexta-feira, o Criciúma empatou contra a equipe do Londrina pelo placar de 1-1 e logo depois do jogo, o Tigre já lançou uma promoção de ingresso a R$5, não precisa ser sócio para ter casa cheia hoje no estádio Heriberto Wilson. E olha que o público, o torcedor tem correspondido. Até por volta do meio-dia, mais de 3 mil ingressos já tinham sido vendidos na promoção dos R$5, da entrada R$5. E olha, expectativa de casa cheia, quem sabe, para chegar a 10 mil torcedores hoje no Majestoso. Para chegar a 10 mil, Criciúma teria que vender mais uns 3 mil ingressos. Até a tarde, hoje à noite, vai mais uns 3.500 sócios, 4 mil sócios, e aí o Criciúma teria, sim, 10 mil torcedores, que seria algo espetacular para empurrar o Bragantino para o Tigre vencer e sair da zona de rebaixamento. Então, o Criciúma Esporte Clube joga hoje à noite, zagueiro Derlan levou o terceiro amarelo, não atua, dupla de zaga será formada por Sandro e Thales, e daqui a pouco, no Sport Show, vamos contar mais detalhes, projetar o Criciúma Esporte Clube e até falar da situação de técnico. Se vencer, fica o Wilson. Se empatar ou perder, a gente espera que não aconteça, deve ter novo técnico no Tigre. E a gente fala, claro, daqui a pouco no Sport Show. Dá tempo ainda de comprar ingresso, o torcedor do Tigre, que está vendo a gente aqui na RTV Notícias. R$5 na secretaria do clube. Não fecha ao meio-dia. Fica aberta até às 9 horas da noite, até o intervalo do primeiro tempo. E claro, vamos torcer para o Criciúma e daqui a pouco mais detalhes no nosso Sport Show. Legal, Matheus Mastella, que daqui a pouco com Paulo Coutinho apresenta o RTV Sport Show na sequência da programação da RTV. Os assuntos do Criciúma, o jogo de hoje do Criciúma, tem gente torcendo para que o Criciúma ganhe hoje, para permanecer. O técnico Vilsão, o presidente do Criciúma, deve ser um deles, que a diferença salarial de técnico é muito grande. Aquele salário de 100 mil não fez tanta diferença, aliás, não trouxe o mesmo resultado que vem trazendo o desempenho do Vilsão. E eu tenho dito aqui que é o Vilsão com os titãs, com seus titãs em campo, né? Vai que a vida vai protegendo assim, né? A vida dá ao Criciúma essa condição de resultados positivos até esse momento. Se eu acaso me proteger, e o acaso está protegendo o Criciúma, porque planejamento, não tem um planejamento feito em torno do momento que o Criciúma tem agora. Quando tinha planejamento, não funcionou. Agora, aparentemente sem planejamento, o time do Criciúma está conseguindo bons resultados com o Vilsão. Então, planejamento, por isso que eu digo que o Criciúma está na base do o acaso vai me proteger. Vamos falar de energia elétrica, vamos falar de Uruçanga. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o prefeito de Uruçanga, Gustavo Canceneiro. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pela presença aqui conosco. Está acompanhado aqui do Zé Bis, né? Mais conhecido assim, né? O José Carlos... José Carlos José. José Carlos José.
O apelido Bis vem da onde? Porque tem família Bis em Uruçanga, né? Tem família Bis em Uruçanga, mas é porque o meu nome se repete, né? José Carlos José, né? José Carlos família José. Bis, bem enraizado em Uruçanga, em toda a região. Que Bis é uma família muito tradicional em Uruçanga. Temos inclusive colega radialista lá em Uruçanga, que é o Enio Bis. Já tive o privilégio de trabalhar com ele. Mas, prefeito, antes de nós falarmos aqui da energia, que é o assunto da pauta hoje aqui, a gente falou agora há pouco da questão turismo, praça de Uruçanga. Como é que o senhor tem trabalhado essa questão na sua gestão aí? O turismo é um dos tripés hoje que a gente trabalha. Quando em 2017, nós fizemos um planejamento estratégico para a cidade, contratamos até um profissional conhecido, o Enio Coan, um economista conhecido, e fez um planejamento com toda a sociedade civil de Uruçanga. E lá apareceu como um turismo, como sendo um grande tripé da economia de Uruçanga, ou seja, um potencial um pouco adormecido do turismo. E como você até comentou no início, a Praça Anita Garibaldi é um dos grandes trunfos. Duas coisas importantíssimas para Uruçanga, a Praça Anita Garibaldi e o Parque Municipal, onde acontece a Festa do Vinho. São grandes elementos físicos que realmente mantêm sedimentado a tradição da cultura tradicional italiana. E realmente aí o que nós estamos fazendo na nossa gestão? Criamos uma pasta exclusiva do turismo. No passado sempre se tinha uma pasta onde se juntava turismo e cultura. Nós, para realmente botarmos esse planejamento estratégico, esse cronograma de ação, a gente criou uma pasta exclusiva para tratar só de turismo no município de Uruçanga. Já tivemos várias reuniões com a FCC, com a Federação Catarinense de Cultura, e a ideia era final de julho, não conseguimos, mas talvez final de agosto já temos um plano de ação para tratar o turismo na cidade de Uruçanga. Porque aquele mecanismo, a praça é muito bonita de fato. O vereador Zé Bis está aqui conosco para, juntamente com o prefeito, falar sobre o problema da energia. Estou tratando aqui como problema da energia em Uruçanga. É a energia mais cara. Na sexta-feira tivemos uma audiência pública. Vamos explicar ao nosso público telespectador onde é que pega o problema, por que essa mobilização agora para baratear? Por que Uruçanga tem uma energia tão cara? Nesse planejamento estratégico, João, quando nós fizemos, apareceu também um dos problemas para acelerar o desenvolvimento econômico da cidade, a tarifa de energia. Uruçanga é atendido por uma concessionária, uma empresa, vamos dizer assim, particular. E as cidades vizinhas são atendidas por cooperativa. E essa empresa particular de Uruçanga, quando ela vai comprar energia para distribuir, ela não tem o subsídio que as cooperativas têm. Então, ela não produz energia, como a maioria das cooperativas também não produzem. Elas adquirem a energia e redistribuem. E nessa redistribuição, essa empresa, por ser particular, por ser uma concessionária e não uma permissionária, ela não tem esse subsídio. Automaticamente, o preço da energia no município fica mais caro. É a energia mais cara do estado de Santa Catarina. Do estado de Santa Catarina? A mais cara e a 10ª mais cara do Brasil. E num percentual bem significativo do município, né? Bem significativo. Nós temos tarifa, tem várias tarifas, residencial, industrial, mas um exemplo, por exemplo, uma tarifa residencial, nós pagamos 67 o quilowatt e tem cidades na região que pagam 41 centavos o quilowatt. Então, a diferença realmente ultrapassa 50%. Certo. Como é que surgiu e como é que foi a questão da audiência pública, Zé Bis? A audiência pública, ela deu-se de uma reunião lá em Brasília com o senador Espírito Amin e a deputada federal Ângela Amin. Eu e o prefeito Gustavo fomos lá, a posse deles, né? E também já fomos para tratar do assunto da energia elétrica, para apressar a votação, já que nós estamos, eu já comecei isso aí há 2 anos atrás, dia 29 de agosto, há 2 anos agora. O prefeito Gustavo também está sempre junto conosco nessa caminhada. E a gente fez carreata, a gente fez abaixo-assinado, e mandamos o ofício para os deputados, na época então o deputado Espírito Amin, Jorge Boeira, entraram com o projeto da mudança da lei, né? E hoje a gente está repercutindo lá na Câmara dos Deputados, nas comissões, com 3 comissões, 2 já votaram, falta só uma, a CCJ. Então, essa audiência pública, ela veio dar uma força a mais para nós, para apressar o passo da votação lá no Congresso, né? Que o Espírito Amin também esteve presente nessa audiência, que nos deu, pela discussão que nós tivemos lá e resolveu fazer essa reunião, essa audiência pública, ela veio para trazer para nós mais força ainda perante o Congresso Nacional, já que vai ser feita uma ata, e foi através dessa ata eles vão ver os nossos lamentos, nossa reivindicação, o nosso pedido de socorro.
A alternativa é garantir, a alternativa que se tem é garantir uma taxa mais baixa de energia elétrica com o subsídio para a empresa, né? A empresa, uma vez ganhando o subsídio, há outras empresas no Brasil, nós tivemos um caso recentemente aqui em Içara, que também a questão da classificação da empresa que faz a distribuição de energia, também Içara tinha uma das energias mais caras. Hoje há uma diminuição bem significativa. Não é apenas Uruçanga que tem empresas com essa característica. E o prefeito me dizia, mais de 60%, prefeito, da população depende dessa empresa. 62% dos consumidores de Uruçanga são atendidos por essa empresa. Os outros 38% se dividem em duas cooperativas. Como um lado sul do município, lá que faz divisa com Siderópolis, com Treviso, é meio que atendido com a cooperativa de Cocal do Sul, e o lado direito, que faz divisa com Estação Cocal, Morro da Fumaça, a Sermofu. E o resto, o grande volume é com essa Flu. Mas há um detalhe importante de comentar, até que nós vimos comentando nos bastidores, é de que para empresas grandes que têm consumo acima de 550 kW mês, essas empresas, Uruçanga se torna daí uma cidade atrativa. Ou seja, porque essas empresas compram energia direto do Mercado Livre, elas não adquirem dessa empresa e elas daí têm uma taxa de distribuição da energia mais barata. Então essa luta, ela vai atender principalmente as pequenas empresas que consomem abaixo de 550 e principalmente os consumidores, as casas, os consumidores residenciais, que aí esses não conseguem ir para o Mercado Livre. Então essa é a grande luta, por isso que atinge a maioria dos uruçanguenses, porque atinge o residencial. E aí, dessa audiência pública, essas etapas que faltam, dá para se ter uma expectativa de que consiga-se essa aprovação dentro de que tempo, mais ou menos? Veja bem, o grande objetivo é a mudança da lei, 10.438. A mudança da lei para dar oportunidade para as empresas que consomem energia até 500 gigawatt-hora ano comprar energia igual às cooperativas. Nós temos 7 cooperativas ao nosso redor aqui. Igual significa com o mesmo subsídio. Cocal, 72% mais barata, chegando a 112% que a Forquilinha mais barata. Né? Veja bem a diferença de valores nas tarifas de energia. Então as empresas sofrem com isso aí, né? Não tem competitividade. Então nós temos, o nosso objetivo agora com essa audiência pública é apressar o passo, a votar nessa última comissão que falta para votar, para a gente poder chegar no nosso objetivo, que é votação da lei, a empresa Força Luz comprar energia igual às cooperativas e os valores serem praticamente iguais entre cooperativas e empresas privadas, que é a empresa Força Luz de Uruçanga, que mais 13 empresas no Brasil inteiro que estão nessa situação, né? Perfeito. Resolve o problema não só aqui, resolve o problema de outras empresas. Sim, também, afeta milhares de pessoas, milhares de pessoas residenciais, vai gerar empregos, milhares de empregos, porque existe quase 2 milhões de empresas. Essas 14 empresas, ela atende 57 municípios. E nesses 57 municípios tem 2.958.000 pessoas. E as empresas, esses 57 municípios, têm aproximadamente quase 1,5 milhão de empresas. Se cada uma der um emprego, um só emprego, dá 1,5 milhão de emprego praticamente no mês. Então, o governo, se ele olhar com bons olhos esse nosso objetivo, a mudança dessa lei, ele já vai ao encontro da política do governo, que é baixar o desemprego, né, João Paulo? Então, acho que nós temos o nosso objetivo, eu como vereador, o prefeito e o Gustavo como prefeito, nós estamos ali para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Foi identificado um agravante muito grande, que é a energia elétrica, e eu como conhecedor da causa, já trabalhei ali, então a gente... Por que não lutar em benefício dessa causa, né? A gente poder resolver isso, né, João Paulo? A gente poder resolver o problema da comunidade, das empresas, das pessoas e o município se desenvolver com a economia positiva.
né, para investir em educação e segurança. É o nosso objetivo, né, Paulo? Perfeito. Prefeito, além de energia, só para a gente finalizar aqui, como é que vai Uruçanga? Como é que o senhor avalia aí Uruçanga nesse momento? Foi ótima a sua pergunta, eu ia colocar. Apesar dessa dificuldade que nós temos de energia, que afeta o pequeno empresário e o residencial, Uruçanga vive hoje um grande momento. Uruçanga, dos últimos 18 meses, foi o município da região da ANREC que mais gerou emprego por habitantes. Lógico, se você pegar em números absolutos, não é o que mais gerou em função da diferença de população, né? Por exemplo, Criciúma tem 10 vezes a população de Uruçanga. Mas por números absolutos, geração de emprego por habitantes, o município de Uruçanga foi o que mais gerou empregos, gerou 500 empregos. Então, Uruçanga vive um bom momento, estamos trabalhando muito na infraestrutura do município. Então, esse caso que nós estávamos discutindo energia, é um dos pontos que nós estamos trabalhando para dar infraestrutura do município para que ele tenha crescimento, como também conversamos no início sobre turismo, um outro grande fator para movimentar a nossa economia. O município de Uruçanga vive um grande momento, nós estamos com muitas obras de infraestrutura, mais de 30 frentes de trabalhos hoje no município de Uruçanga e com certeza isso vai gerar muita qualidade de vida para os nossos uruçanguenses. Prefeito, muito obrigado pela presença aqui, prazer enorme recebê-lo aí. Obrigado. A gente que agradece o espaço, né? E ficamos sempre à disposição da rede de televisão de vocês, qualquer assunto estamos sempre à disposição. Da mesma forma, José Carlos, obrigado pela presença aqui. Nós que agradecemos o espaço para a gente esclarecer, falar para a comunidade aquilo que a gente está fazendo para melhorar a qualidade de vida do nosso município e das pessoas, né, João Paulo? Legal, muito obrigado. Aqui conosco o vereador José Carlos o Zé Bis, e o prefeito Gustavo Canceler de Uruçanga. O prefeito Gustavo Canceler é um dos prefeitos dessa eleição mais recente, que vem daquela característica, vem daquela linha do empreendedorismo, o empreendedor, vem com uma gestão diferenciada, fora daquela política tradicional, né? Então, o Uruçanga é observado também sob esse aspecto. Não apenas Uruçanga, nós temos Morro da Fumaça também, o município fortemente com essa característica, Lauro Miller, eu diria que também tem disso. A gente faz um intervalo e volta em seguida. Vamos falar sobre a nossa Agroponte 2019, que teve total cobertura da RTV. O intervalo é rápido, voltamos. Meio-dia, 29 minutos. Vamos atualizando algumas das principais informações desta segunda-feira. E a segunda-feira começou com um boletim de ocorrência de incêndio na Prefeitura de Criciúma. Sempre que acontece qualquer notícia relacionada a incêndio da Prefeitura, vem à memória os 2 sinistros que aconteceram no ano de 2015. Problemas que geraram, inclusive, a interdição da Prefeitura por um longo período. Os 2 incêndios aconteceram em período muito curto. Então, cada vez que acontece uma informação de incêndio, abre-se o medo de que isso se repita. Entretanto, a Prefeitura de Criciúma passou por uma inauguração, tem menos de 2 anos, todo o sistema de fiação é absolutamente novo e o episódio da madrugada de hoje chama a atenção porque o sistema novo de fiação elétrica, ter um superaquecimento de um estabilizador, levou a equipe da Prefeitura chamar o Corpo de Bombeiros agora pela manhã para fazer uma averiguação do que aconteceu. Vai sair laudo dos bombeiros em breve, mas agora a situação é essa, Prefeitura totalmente nova. E aí esse boletim de ocorrência que está aí na tela é o que chamou tudo isso, né? Foi apenas um superaquecimento em um estabilizador de energia, fato que aconteceu de madrugada. Aí hoje de manhã, quando saiu essa divulgação, esse boletim aqui, né? Saiu cidade, Criciúma, bairro Criciúma, Logradouro, Rua Domênico Sônego, onde está a Prefeitura, na Prefeitura, e ali está o boletim de ocorrência dos bombeiros. Quando saiu essa ocorrência, todo mundo, opa, incêndio na Prefeitura de novo? Calma, foi só um estabilizador que superaqueceu o sistema que foi recém-construído, logo detectou esse superaquecimento, imediatamente o próprio sistema fez a sua correção, desligou a chave automaticamente, evitando. Então, mostrou eficiência no equipamento instalado, em princípio é isso, e os bombeiros só foram ao local para verificar o que aconteceu.
Ontem pela manhã, domingo, às 11 horas da manhã, um incêndio na loja Valdinei, em Criciúma, consumiu parte da área de pacotes. Os bombeiros agiram rápido e também não houve maiores prejuízos, senão naquele departamento de pacotes da loja Valdinei, que está localizada também no bairro Santa Bárbara, aqui em Criciúma, na Henrique Lage, exatamente. Bom, já que nós estamos tratando da prefeitura, na semana passada saiu uma decisão da Justiça reconhecendo a empresa Cisan, o consórcio Cisan, como responsável pela regulação do preço de água e de esgoto da Casan. A Prefeitura de Criciúma ganhou esse direito. A Casan não estava querendo reconhecer ou autorizar a entrada da Cisan para verificar se tem ou não como baixar o preço da tarifa de água em Criciúma. Antônio Willeman explica aqui para a RTV o que acontece a partir de agora. Como é que essa empresa, o Cisan, como é que esse consórcio vai trabalhar a possibilidade de baixar a tarifa de água em Criciúma? Agora nós vamos estabelecer já o primeiro contato, já tivemos na sexta-feira na Prefeitura de Criciúma, agora iremos tratar com a Casan já a partir de hoje, né, de forma técnica, profissional e amigável, buscando todas as informações necessárias e estamos a partir de hoje iniciando o trabalho de levantamento de dados, busca de informações, tudo aquilo que é necessário para ter uma boa avaliação, uma boa análise, fazer o seu papel, né? Sempre, eu digo, de forma técnica, profissional, sempre buscando a parceria da informação para que o dado seja também bastante seguro para todos os lados, tanto para quem opera o sistema, para quem recebe o serviço, que é a população, né? Tudo isso é importante ser bastante avaliado, porque o sistema precisa ser sustentado para que a população tenha água e esgoto devidamente tratados e com qualidade conforme a lei exige. Também é necessário, conforme a própria lei diz, que os preços sejam módicos para que a população possa também pagar com facilidade. Que haja o equilíbrio entre as partes, de quem presta o serviço e também de quem recebe o serviço, que ele seja de qualidade, que tenha uma tarifa, como tem, e que essa tarifa seja a mais justa possível, favorecendo os dois lados. É a possibilidade de baixar a tarifa de água em Criciúma, consequentemente baixa a taxa de esgoto também. E agora, vamos ao fechamento do que foi a Agroponte 2019 na matéria da Vanessa Armando. A força do agronegócio do sul catarinense esteve em evidência nos últimos dias no pavilhão de exposições José e Jair Conte, em Criciúma, durante a realização da Agroponte 2019. A 9ª Feira do Agronegócio e Agricultura Familiar iniciou na quarta-feira, encerrou às 18 horas desse domingo e já contabiliza mais um sucesso de público e de negócios, mostrando todas as potencialidades do setor na região e para a região. Durante os 5 dias de feira, mais de 100 mil pessoas visitaram o evento, ultrapassando o número de visitantes da edição anterior, o que superou as expectativas da organização. Com 22 mil metros quadrados de área, a Agroponte contou com mais de 250 estandes, com cooperativas, associações, exposições de animais, empresas de maquinário, de tecnologia e tudo mais que envolve o mundo agro. Entre eles, participaram mais de 120 empresas, concessionárias e representantes com máquinas, tratores, colheitadeiras, equipamentos, ferramentas, tecnologias e insumos para a produção. Evidentemente, as primeiras manifestações que nós temos dos expositores e visitantes é extremamente positiva. A avaliação final vamos fazer nas próximas semanas, provavelmente. Mas tudo a contento, o tempo nos favoreceu bastante, estamos abençoados pelo tempo, apesar da pouca chuva de hoje de manhã, mas isso tudo tem favorecido a organização e a realização da feira. Entre os mais de 250 expositores que participaram da 9ª Agroponte, marcaram presença 40 cooperativas e associações da agricultura familiar. Além das vendas, o evento também favorece a ampliação da rede de contatos e a prospecção de novos negócios, gerando resultados, inclusive, após o encerramento do evento.
A 9ª Agroponte contou também com a 7ª Feira Exposição Estadual de Animais, 4ª-feira Bovinos Comerciais Venda Direta e a 2ª Exposição Oficial Cavalos Crioulos. A programação ainda ofereceu seminários e painéis técnicos gratuitos sobre temas variados, todos ligados ao agronegócio, além dos julgamentos dos bovinos das raças Angus e Brahman e o julgamento dos cavalos da raça crioula. Com o fechamento da edição 2019, inicia-se o balanço, a avaliação e, desde já, o planejamento para o ano que vem, que já tem data marcada. A 10ª Agroponte será realizada de 19 a 23 de agosto de 2020. E depois do intervalo, vamos falar de comunicação. Pensando liderança, Letícia Zanini já está conosco, porque hoje é segunda-feira. Já, já. Segunda-feira, Pensando Liderança com a Letícia Zanini. Timbum, vamos de tapete, vamos voar de tapete. Um verdadeiro voo que a Letícia fez no final de semana. Conta pra gente aqui. Tempos bons do Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum, quem não lembra, né? Então, boa tarde, boa né? Tarde. Eu estava conversando aqui com o Messer já nos bastidores, já aquecendo, falando sobre comunicação. Esse final de semana eu tive um grande prazer de vivenciar um laboratório de expressão com a Raquel Sherazade, que é uma atriz que eu acho que na década de 90, por aí, fazia uma contadora de histórias na TV Cultura. E ela, com certeza, foi um personagem muito marcante para muitas crianças. Eu já era um pouco maiorzinha, não via, mas a conhecia desses episódios famosos. E aí marcou muito, porque mesmo trabalhando com desenvolvimento humano durante muito tempo e ajudando pessoas e empresas a desenvolverem a sua comunicação, eu me dei conta nesse laboratório que eu preciso sim desenvolver muito a minha comunicação. E eu tenho certeza que você também, porque a gente acha que está sendo claro, mas muitas vezes essa clareza só faz sentido para mim e não para as pessoas que eu preciso me comunicar. E eu estava contando para o Messer que eu já escutei alguns feedbacks que às vezes eu passo uma imagem de um pouco mais arrogante. Por quê? Porque eu uso muito termo técnico na minha linguagem. Isso acaba distanciando algumas pessoas. E foi um grande insight, um grande aprendizado para mim. Então, o que a gente precisa fazer para se certificar de que a nossa comunicação realmente é clara? O primeiro passo é a gente ter um objetivo. O que eu realmente quero comunicar para as pessoas? Por exemplo, hoje eu queria deixar claro que existem alguns passos que são importantes quando você vai comunicar qualquer coisa na sua vida. Seja vender um processo, um serviço, uma ideia, seja terminar uma relação ou começar uma relação, qual é o objetivo? Isso precisa estar claro. Nem sempre fica claro para todo mundo. A segunda coisa é para quem você vai falar. Eu não posso contar uma história para o meu filho, para o Miguel de 3 anos, da mesma forma que eu conto para o Davi, que é o que tem 9, que eu conto para um empresário nas empresas que eu visito. Então a gente precisa ter clareza quem é que vai receber esse conteúdo de comunicação para não cair nessa armadilha de usar palavras que as pessoas que estão recebendo o processo de comunicação não vão entender. Um ponto que é muito relevante é a essência. Por mais que eu olhe para o Messer e admire ele como comunicador, eu sou a Letícia e eu tenho meu jeito. E as pessoas sabem quando a gente está sendo fake, a gente não está sendo a gente. Então, eu acho que a gente pode modelar alguns comportamentos, mas respeitar a essência, cuidar com as palavras que use e, principalmente, planeje o conteúdo da comunicação. Embora seja uma competência comportamental, quando a gente faz um planejamento, o que a gente está fazendo? A gente está prevendo um possível cenário. E quando eu prevejo um possível cenário, eu consigo me antecipar. Caso meu plano A não deu certo, o que eu vou fazer? Caso as pessoas não entendam o que você está falando, de que forma que você pode falar de uma maneira diferente para ter sucesso no seu processo de comunicação? Então, eu acredito que a comunicação, ela serve para simplificar a nossa vida. E nas organizações, Messer, tem um dado muito importante, 70% dos problemas corporativos estão vinculados aos processos de comunicação.
Ou seja, é um dado bem relevante e que faz a gente pensar o quanto a gente precisa olhar para essa competência com muito mais força, muito mais energia. Quer ver uma coisa, Letícia? Eu exerço também uma função administrativa, né? Um papel mais institucional do que propriamente administrativo na empresa. Mas quando exige aquela linha administrativa, eu sou um profissional da comunicação, há 40 anos eu trabalho com comunicação, mas eu tenho uma dificuldade enorme para trabalhar com aquela comunicação entre a equipe. Alguém vai dizer assim, poxa, mas é impossível alguém ter um problema de comunicação. Outro exemplo que eu vou usar aqui. Eu tenho amigos que dizem o seguinte, se eu tivesse a facilidade de comunicação que você tem, eu seria um homem rico. Olha só. Então, eu costumo ouvir isso e as pessoas às vezes não têm, o que tem uma habilidade, por exemplo, não fechar um negócio, não tem certa habilidade na comunicação. Então, esse aspecto comunicação é interessante. Mas assim seria, você tem que conhecer a tua plateia. 1 ou 2 nessa plateia, uma multidão. O fundamental é saber para que plateia, para que público, para quem você está se dirigindo. Antes tem algo que é mais importante, que é o objetivo. O que eu quero falar para essa plateia? Porque, por exemplo, no meu caso, não necessariamente eu conheço profundamente a plateia quando eu vou dar uma palestra. Mas eu conheço exatamente o que eu quero provocar nessa palestra ou nessa plateia. Então, o primeiro passo é o objetivo. E as pessoas que acreditam que não têm essa facilidade, não têm pelo simples fato que elas não treinam. Porque se treinassem, teriam plenas condições de ser tão bons quanto você. Oh, bacana essa questão, esse desafio aí da comunicação, tá? Então é treino, que nem ir para academia. Treinamento. Dá trabalho. Treinamento. Dá trabalho. Bacana. Letícia, até a próxima segunda-feira com o Pensando Liderança. Até mais, até semana que vem. E a gente termina por aqui o nosso RTV Notícia, anunciando o RTV Sport Show. Vem aí com o Paulo Coutinho e o Matheus Mastella. Voltamos amanhã pontualmente ao meio-dia. Até lá, boa tarde. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.